E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer estar aqui novamente. Hoje, para uma aula de história, nós iremos estudar os grandes navegadores. Uma das nossas metas de hoje é tentar descobrir definitivamente quem descobriu o Brasil. Vamos então para essa aventura. Porém, galera, antes de tentar descobrir quem descobriu o Brasil, nós vamos descobrir que a frase navegar é preciso, viver não é preciso se tornou muito célebre num poema do Fernando Pessoa. Foi dita pelo general Pompeu, um político romano, lá no ano de 100 a.C., a 48 a.C., e o Fernando Pessoa estava nesse belíssimo poema citando o general. Ok? A frase foi retirada de um livro escrito pelo Plutarco. Outra coisa que nós estamos descobrindo, antes de descobrir quem descobriu o Brasil, é que mar calmo não faz bom marinheiro. Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades, já teria dito Epicuro. O nosso projeto aqui é dar uma olhada rápida em alguns navegantes importantes, ver quais foram as grandes descobertas de cada um deles, de forma bem rápida e sintética, e depois nos concentraremos nos navegantes que estão ligados diretamente à descoberta do Brasil. Detalhe, toda vez que eu digo a palavra descoberta do Brasil, eu coloco aspas na descoberta. O primeiro navegante que nós vamos dar uma analisada se chama Cristóvão Colombo. Ele nasceu lá na cidade de Gênova, o que posteriormente vai se tornar uma região, uma cidade importante da Itália. Então ele era um navegante genovês, mas ele fez a sua grande viagem em missão para a coroa espanhola. O Cristóvão Colombo entra para a história por ser o primeiro navegante europeu a chegar nas Américas. Lá no ano de 1492, esse evento ganha o nome de A Descoberta do Paraíso. É um momento emblemático, né? A chegada dos europeus, nesse caso um italiano, navegando pela coroa espanhola na América, mais especificamente lá na América Central. Um detalhe interessante sobre a viagem do Cristóvão Colombo é que, nesse período, um contexto histórico rápido, esses navegantes estavam em direção, buscando um caminho para as Índias. Nós temos como contexto histórico o fechamento das rotas terrestres que ligavam a Europa com o Extremo Oriente, aquela região da Ásia Profunda que era chamado de as Índias, mas que engloba a região que pega a China, pega uma parte significativa ali do sul e sudeste asiático. Então o contexto era esse. Cristóvão Colombo sai em uma aventura desse porte porque os reinos da Espanha e de Portugal, os primeiros reinos a se estabelecerem na Europa naquele processo de instauração do mercantilismo, formação dos estados nacionais absolutistas, esses reinos estavam buscando uma alternativa para manter vivo o comércio com a Ásia Profunda. Nós temos vídeo no nosso canal sobre a formação dos estados nacionais absolutistas, tal como temos vídeos tratando sobre os demais assuntos como o mercantilismo. Enfim, essas navegações entram dentro desse contexto. Um detalhe, Colombo fez essa viagem, vocês estão vendo as rotas do caminho de Colombo até a descoberta da América, e ele voltou na sua primeira viagem afirmando ter descoberto um caminho alternativo para as Índias. No entanto, ele estava equivocado. Um outro navegador veio confirmar as suspeitas que se tinham. Esse navegador se chamava Américo Vespúcio, e o que o Américo Vespúcio faz é, seguindo as rotas de Cristóvão Colombo, confirmar que o Colombo havia descoberto não um caminho alternativo para as Índias, mas sim um novo continente.
E aí nosso amado querido continente ganha o nome de América, em homenagem ao Américo Vespúcio, e o seu real descobridor acaba ficando um pouco à margem nesse momento. Certo? Um outro grande navegador, Bartolomeu Dias, ele entra para a história, o Bartolomeu Dias, ele era um navegador português, e ele entra para a história porque ele foi o camarada que descobriu uma forma de contornar a África e navegar no Oceano Índico. Essa passagem lá no extremo sul da África, essa passagem marítima que levaria até as Índias por um caminho pelos oceanos, era de dificílima travessia. O nome, inclusive, era Cabo das Tormentas. A passagem ali do Bartolomeu Dias vai reinaugurar e colocar o nome de Cabo da Boa Esperança. Inclusive, quando ele venceu o Cabo das Tormentas e foi avisado ao rei que eles tinham conquistado essa região, conseguido fazer essa travessia e navegar no Oceano Índico, o nome chamou a atenção e o rei, no momento, disse: não é um bom nome. Como convenceremos os nossos navegadores a irem na Índia, tendo que passar por uma região chamada Cabo das Tormentas? E aí está lá hoje, lá na África do Sul, o Cabo da Boa Esperança. Um detalhe para finalizar o Bartolomeu Dias é que quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, ele era um dos marinheiros presentes nas esquadras de Cabral. 10 anos depois, galera, nós vamos ter a viagem do Vasco da Gama, 1497-1498. O Vasco da Gama, ele entra para a história fazendo finalmente o caminho lá da Península Ibérica, na Europa, onde se encontram Portugal e Espanha, até a Índia. No mapa aí nós estamos vendo as rotas que ele seguiu, e o Vasco da Gama, então, ele entra para a história como o navegador que descobriu o caminho marítimo para as Índias. Se vocês olharem nesse mapa, fica claro, simples de compreender, que os caminhos terrestres da Europa até a Índia eram fáceis de serem atravessados? Não, não eram. Porém, era uma rota já estabelecida há milhares de anos. Durante a Idade Média foi uma rota muito intensa de transição entre cruzados, e havia essas rotas abertas, e o fechamento desses caminhos fizeram com que os grandes reinos de Portugal e Espanha tivessem que conseguir uma alternativa. E a alternativa foi finalmente descoberta, depois de muito custo, muito trabalho, pelo Vasco da Gama em 1497 e 1498. Notem que o trabalho de um marinheiro, de um navegador, de um desses heróis dos mares, vai complementando o outro. Primeiro nós vimos Bartolomeu Dias conseguindo vencer ali o Cabo das Tormentas, e depois o Vasco da Gama conseguindo complementar finalmente esse trajeto, criando, enfim, uma rota comercial com o sul e sudeste asiático. Então, Vasco da Gama, o último detalhe sobre a viagem dele, foi, na época, a maior viagem já realizada até então. Colocando em linha reta, teria sido possível dar uma volta completa em nosso amado e querido planeta. Porém, a volta completa no nosso planeta foi dada mesmo pelo navegador português chamado Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, ele é uma figura interessantíssima nessa história toda. Porque vejam, já as Américas já haviam sido descobertas por Colombo e a sua descoberta confirmada pelo Américo Vespúcio. Diversos navegadores já tinham chegado no Brasil. A rota marítima até as Índias, conquistadas pelo Vasco da Gama. A travessia do Cabo da Boa Esperança já tinha sido conquistada pelo Bartolomeu Dias. Então restava a esses grandes navegantes, grandes navegadores, a descoberta de um caminho que
que desse a volta completa no planeta, comprovando em definitivo que o planeta é esférico. Quem enfrentou essa grandiosa aventura foi o português Fernão de Magalhães. Vejam que interessante. Fernão de Magalhães então dá início à primeira viagem de circunnavegação do planeta Terra. É uma viagem complexa, difícil, que vai se estender do ano de 1519 a 1522, com um detalhe sinistro. O Fernão de Magalhães acabou morrendo durante a viagem e a sua tripulação continuou o percurso sem ele. Quem chegou mesmo no fim da viagem comandando foi o Juan Sebastián Elcano. Ele que terminou a viagem, porque durante um confronto lá na Oceania, o Fernão de Magalhães morreu, onde hoje seria as Filipinas. Imaginem, foi uma viagem de 3 anos e com uma galera gigantesca a bordo, 237 homens em 5 navios e só 20 sobreviveram. A viagem de circunnavegação, então, vejam só que aventura. Foi uma viagem com uma frota de 5 navios, com 237 tripulantes que só conseguem completar a viagem 20 deles. Inclusive, o próprio capitão morre no meio do caminho. Uma das grandes viagens do período. Aí finalmente nós chegamos no que nos interessa de verdade. Nós aprendemos na escola e desde sempre que a descoberta do Brasil foi feita pelo navegante português chamado Pedro Álvares Cabral. Ele teria chegado aqui no nosso país no dia 22 de abril do ano de 1500. É o que oficialmente está registrado, é o que a história registrou. No entanto, nessa aula nós vamos ver alguns navegantes que chegaram no Brasil antes de Cabral, alguns com um bom registro histórico comprovando essa chegada, essa descoberta, entre aspas, outros com algumas questões não tão claras ainda, carecendo de fontes mais profundas. Então vamos lá, Pedro Álvares Cabral, 1500, estava se dirigindo à Índia e por um acaso do destino acabou chegando na cidade de Porto Seguro, ali na região de Cabralha, e teria descoberto nesse acaso o nosso país. Será mesmo? Vamos ver. Fartamente documentado já esse fato, nós temos um navegante chamado Vicente Yanes Pinzon. Vicente Pinzon. Vicente Pinzon, ele saiu no começo do ano de 1500 em direção às Américas. Durante a viagem, ele, junto com o seu primo, eles chegaram ao Brasil no ano de 1500. Tudo indica que no dia 20 de janeiro eles teriam desembarcado lá no Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. É fartamente documentada essa viagem e os livros já garantem a chegada de Pinzon antes de Cabral. Notem, a chegada teria sido no dia 20 de janeiro. Ele era o comandante dessas embarcações e, ao perceber que estava em terras numa área que seriam de domínio português, ele que navegava pela Espanha, sendo espanhol e navegando pela Espanha, ele decidiu mudar a sua rota e foi em direção ao norte do Brasil, procurando as terras espanholas. Para compreendermos a viagem do Pinzon, mais adiante nós vamos ver o Tratado de Tordesilhas. Mas, em resumo, esse navegante português, como eu disse, fartamente documentado hoje, desde sempre, chegou no Brasil alguns meses antes de Cabral, porém, sabendo estar numa área em que aquelas terras seriam de Portugal, ele mudou a sua rota. Nós sabemos, havia um tratado assinado em Portugal e Espanha que determinava até onde seriam os limites da Espanha e até onde seriam os limites de Portugal. Dessa forma, o território que o Pinzon chegou aqui no nosso querido e amado país estava em territórios espanhóis, ele seguiu a vida dele. É interessante pensar que o Pinzon, ele era um navegante bastante experiente,
Ele estava junto com Cristóvão Colombo na sua expedição. Ele inclusive pilotou uma das naves, né? O Cristóvão Colombo veio com 3 grandes embarcações. O Pinzon veio pilotando a caravela Nina. Um dos irmãos dele, o Martim Afonso Pinzon, estava pilotando a caravela chamada Pinta. Então eles eram bastante conhecedores. Então antes dessa viagem de descoberta do Brasil, eles já tinham chegado nas Américas em uma posição de destaque muito importante como comandante de caravelas da esquadra de Cristóvão Colombo. Interessante pensar então que nós poderíamos, e isso seria bastante simples de compreender, nós poderíamos estar falando espanhol e estarmos em uma região de domínio espanhol hoje, se não fosse o Tratado de Tordesilhas. Mas de qualquer forma, os livros já deixam bem claro a chegada do Pinzon alguns meses antes de Cabral. Há um fato bem interessante nessa chegada do Vicente Pinzon ao Brasil. Tudo indica que ele chegou lá no Ceará, na região do Mucuripe. E é um lance interessante, porque ele comandava essa expedição. Ele veio à frente, só que o primo dele, Diego de Lepe, que estava fazendo parte da expedição em um outro barco, teria ultrapassado ele antes de chegar ao Brasil. E antes do Pinzon chegar mesmo, quem chegou primeiro nessa expedição foi o primo dele, Diego de Lepe. Então tem pessoas que dizem que quem descobriu o Brasil foi o Diego de Lepe, que era um dos comandantes de um dos barcos da esquadra de Vicente Pinzon. Mas é um detalhe, entre um e outro há uma diferença de alguns dias. O Diego de Lepe teria chegado no dia 19 de janeiro e logo um dia depois o Vicente Pinzon teria chegado. De qualquer forma, a chegada desses 2 navegantes espanhóis foram sim antes de Cabral. O que não muda muita coisa e nós vamos ver por quê. Então vejam, como prometido, aqui está um esquema sobre o Tratado de Tordesilhas. Notem, todas as terras nessa cor mais amarelada eram de Portugal. Esse acordo determinava que as terras a 350 léguas a partir da ilha de Cabo Verde seriam de Portugal, as terras recém-descobertas. Então o que acontece? O Diego de Lepe e seu primo Vicente Pinzon, eles teriam chegado então no Ceará e Mucuripe. Com o conhecimento náutico, eles perceberam que aquela terra que eles chegaram estava dentro do território de domínio português, então eles subiram por norte em busca de terras espanholas. É interessante pensar que o Tratado de Tordesilhas foi um tratado que tinha sido recentemente assinado, há poucos anos. Portugal havia exigido a mudança do tratado anteriormente ao Tratado de Tordesilhas, um ano antes. Vigorava o Tratado de Bula Intercoetera, e se tivesse ainda valendo o Tratado da Bula Intercoetera, as terras que o Vicente Pinzon e seu primo descobriram estariam em domínio espanhol. Então vejam, há uma questão política interessante. A questão política é: o Tratado de Tordesilhas foi determinante para a nossa história. Nesse ponto há aquela velha polêmica, né? Aquela polêmica que a gente vê em Porto Seguro, Cabral chegou aqui, aí a galera da cidadezinha próxima de Cabralha, não, Cabral chegou foi aqui. E aqui também há essa polêmica. Os registros que o Diego de Lepe haveria de ter chegado lá no Rio Grande do Norte, no cabo de São Roque. E aí, se isso mesmo for confirmado, não foi nem em Cabralha, nem em Porto Seguro, nem em Mucuripe. Primeiro a pôr os pés ali, se aproximar do nosso país, teria sido então Diego de Lepe, como nós vimos, lá no Rio Grande do Norte. Inclusive essas cidades, essas histórias todas, nessas cidades muitas vezes são discutidas porque seria, né, uma vantagem, um atrativo turístico dizer, olha, aqui chegou Diego de Lepe, o primeiro europeu registrado, confirmado a chegar em terras brasileiras, ainda que ele esteja navegando sobre a esquadra do Pinzon, ele realmente foi o primeiro a chegar por ali. Nesse caso, se as glórias forem dadas a alguém, com certeza vai sobrar para o Pinzon mesmo, que era o chefe dessa esquadra e estava no comando da expedição. Como nada é tão simples e a história é cheia de pequenas nuances,
Nós vamos ver agora um navegador que possivelmente chegou no Brasil 2 anos antes que Cabral, 2 anos antes que Vicente Pinzon. O nome desse navegador é Duarte Pacheco Pereira. Quem ele foi? Por exemplo, ele foi uma figura emblemática na história portuguesa. Além de nauta, ele era um cosmógrafo, foi um grande cartógrafo, esteve presente em grandes expedições para as Índias e foi um dos homens de Portugal a assinar o Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, só por isso ele já entraria para a história. Além disso tudo, Duarte Pacheco foi saudado por Camões no livro Os Lusíadas como o Aquiles lusitano, dando a essa figura uma posição de herói. Vamos ver então quem foi esse cara e se ele realmente chegou no Brasil 2 anos antes dos demais. Veremos. O que pesa contra o Duarte Pacheco é o seguinte: são muito poucas referências à viagem dele. O que nós sabemos sobre a viagem dele está num livro escrito por ele mesmo, que é uma obra importantíssima, que está aqui do lado, só que o livro apareceu somente em 1892. Duarte Pacheco teria escrito esse livro, ele escreveu esse livro, desculpa, no ano de 1506, e nesse livro ele narrou uma série de viagens que ele fez, navegando em nome do rei Dom Manuel. Essas viagens em direção ao Atlântico Sul teriam levado ele até a costa brasileira. Então há essa referência importante. O livro dele, o Tratado dos Novos Lugares da Terra, que vocês estão vendo, descreve os nossos índios e tudo indica que realmente 2 anos antes de todos os outros navegadores ele esteve aqui. Ele teria sido de verdade o descobridor do Brasil. No entanto, alguns historiadores contestam a sua descoberta porque acham muito frágeis a documentação que existe. Eles acham que haver um livro e não há referências em outros livros sobre essa viagem dele ao Brasil desmerecem a navegação dele. No entanto, olhando o livro, o Tratado dos Novos Lugares da Terra, muitos historiadores percebem que realmente ele esteve aqui. Mas por que não foi revelado se ele esteve aqui? Por que Portugal não tomou posse dessas terras, então, em 1498? Qual teria sido o motivo? O Tratado de Tordesilhas já estava assinado, as terras que ele descobriu estariam em território português. Então, o que se sabe, o que se analisa é que a descoberta dele era uma descoberta fundamental num momento em que a Espanha estava navegando e conquistando territórios, havia uma disputa pela dominação dessas regiões, e revelar em 1498 essas viagens portuguesas poderia atrair a Espanha para essa região de uma forma mais agressiva. Então, alguns historiadores defendem que o verdadeiro europeu a chegar primeiro no Brasil foi o Duarte Pacheco Pereira, no ano de 1498. Ele não teria desembarcado, mas navegado pela costa brasileira. No entanto, nós temos que refletir que o livro dele, quando é apresentado em 1506, o rei Dom Manuel acha que ali havia muitas informações cartográficas, muitas informações sobre navegação nas costas da América do Sul, que esse livro poderia ser usado como uma arma pelos outros países vizinhos, e o livro teria sido escondido esse tempo todo para evitar que os portugueses oferecessem tantas informações valiosas para os outros navegadores, para os outros países. Então aqui nós temos uma cronologia. Duarte Pacheco teria chegado aqui no ano de 1498. Não temos exatamente o lugar do seu desembarque, ou se ele definitivamente desembarcou. No dia 12 de fevereiro de 1500, o Diego de Lepe teria chegado aqui. No dia 20 de janeiro, o primo dele, o Pinzon, teria chegado em Mucuripe, no Ceará. Eu acho que eu falei a data errada lá atrás, hein, galera? Então aqui está certo. Dia 12 de fevereiro de 1500, Diego de Lepe. Dia 20 de janeiro, Francisco Pinzon, no Mucuripe, em Ceará. E o dia 22 de abril,
definitivamente Pedro Alves Cabral em 1500, possivelmente em Porto Seguro. Por que Pedro Alves Cabral? Notem, Pedro Alves Cabral vem então numa missão para descobrir o Brasil, uma missão oficial. Naquele momento, tudo indica que Portugal estava percebendo a necessidade de confirmar a existência dessas terras que eles já conheciam e que possivelmente até mesmo o reino da Espanha já conhecia. A glória cabe ao Pedro Alves Cabral, mas os processos de navegação, essa era do século XVI, só foi possível devido ao trabalho de centenas e centenas de grandes navegadores e de muitos marinheiros que não entraram para a história. No nosso caso, nós temos aqui esses navegadores muito intimamente ligados à nossa história. Nós vamos ver ainda nos livros que foi Pedro Alves Cabral. Possivelmente foi ele mesmo oficialmente navegando pelo reino português, mas extraoficialmente nós tivemos o Duarte Pacheco, nós tivemos os espanhóis também navegando por aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Há um vasto material sobre todos esses navegantes. Quem gostar, quem quiser, quem tiver o gosto e o prazer de se aprofundar nesses assuntos, que são assuntos muito interessantes da nossa história, não vão encontrar dificuldade de encontrar material. Isso foi um resumo para a gente ter uma ideia de como as questões políticas e as grandes navegações e o mercantilismo se uniram nesse momento histórico. Então eu fico por aqui, deixem suas dúvidas. Um abraço, até a próxima, galera. Tchau!